muito tempo que fala disso, mas a gente, às vezes a ideia está ali e a gente não percebe, ela já tomou forma, ela está flutuante, só basta você decodificar e falar, epa, os iniciados ou o iniciado. O que é isso? Como é que funciona a ideia do que é ser iniciado? Bom, primeiro vamos conversar sobre isso para a gente entender os fundamentos. Todos nós somos consciências em processo de aprendizado na proporção onde estamos. O conhecimento a ser adquirido. Em determinado momento, você atinge o local de ser como se fosse um tipo de monitor. Mas você não é um mestre, você não é um professor. Mas você já começa a ter conhecimento para... Sabe quando você estuda e tem um monitor que ajuda a turma, que é um colega de um veterano de uma classe mais na frente? Então, você passa a começar a estar apto, ou deveria se estar, pelo nível que chegou, e esse nível não é um nível de volta, não é um nível falho, os mentores não erram nesse nível. Eles sabem que você sabe, mas também sabem que você não está 100% apto, vide a várias situações, incluindo a própria fragilidade da personalidade, as fragilidades, que vão ocasionar, mas mesmo assim é preciso que ele esteja começando a ser voltado, uma vez preparado, no caminho da luz para começar a sentir o gosto dela, o gosto de ajudar, o gosto de alinhar, o gosto de transmitir informação, o gosto de estar sincronizado com os professores, com os mestres. E essas pessoas começam a preparar-se. Um monitor precisa ser testado, precisa ser preparado. O iniciado, ele começa a engatinhar. Então, existem iniciados em níveis diferentes. Você tem aquele que acabou de iniciar, quer dizer, ele alcançou um padrão de conhecimento correspondente ao local onde ele está estudando, no caso do planeta Terra, entre harmonia, direcionamento emocional, inteligência emocional, compreensão de certo e errado, mas não tirou dele ainda as dificuldades correspondentes e as tentações de menino, que ainda estava em velas de evolução. O problema não é só os mentores olhando para o iniciado. O iniciado, ele é visto há muito tempo como um ser ameaçador. Porque existe uma turma que sabe que estes vão chegar à mentoria, vai demorar um pouco, mas eles vão começar a virar mestre daqui a algumas eras, algumas andanças. Eles vão começar a estar aptos a fazer grande movimentação magnética, porque eles já estão começando a ficarem altamente preparados. E eles são marcados, eles são marcados antes de nascer pelos próprios mentores. Os mentores já os preparam mais do que os outros. Todos são preparados, só que alguns são preparados para pagar karma. O iniciado tem karma? Tem também. Ele também, mas responde bem menor, em fator menor. O problema é que ele pode vir a ter reincidência em pontos. É disso que a gente vai falar também. Então ele faz curso intermissivo. Que é isso? Lá no astral, ele se prepara mais especificamente para, além da sua própria encarnação, além do seu próprio umbigo, além da sua dos seus karmas, das provas que precisa enfrentar, mas ele já começa a fazer parte de um planejamento de tutoria. Ele vai começar a ser uma ferramenta, uma engrenagem para os professores. Então, ele tem essa abertura, ele tem esse contato, ele tem um WhatsApp dos mentores, ele tem um contato com os caras, ele foi preparado, ele nasceu. E não são poucos, são muitos assim. São muitos monitores que nascem. Nascem com... Só que quando isso acontece, eles são marcados pela conexão com a luz. Eles preparam e são marcados com a conexão com a luz, e são avisados das tentações e das fragilidades que eles vão ter no decorrer do caminho, incluindo o assédio direto, que existe uma turma altamente inteligente que odeia o iniciado. Odeia. E odeia quem alcance, digamos assim, o dare. Engraçado, a primeira vez na vida que eu lembro de uma palavra e não lembro da tradução em português. Que bicho metido da porra. Se atrever. Odeio quem se atreve a tentar se aproximar da luz. Odeiam. E vão trabalhar de forma... Não é o espírito que vai trabalhar para parar o iniciado, não é qualquer um, não. São os magos trevosos, são seres inteligentíssimos, hierarquicamente moradores das regiões inferiores. É a mesma coisa. Você falou, por que isso existe? Isso não é maluquice, mania de perseguição? Não, não é não. Se você tivesse uma capacidade de existir uma devida preparação,
começar a informar as pessoas de como ganhar dinheiro, como sair da dificuldade e conseguir-se verdadeiramente, como fazer com que não entrasse em dívidas, como fazer com que essas pessoas, estou falando num comparativo mundano, como fazer com que as pessoas gastassem menos combustível, não comprassem, não consumissem, economizassem, você ia ser perseguido pelos donos das indústrias. Em algum momento eles iam tentar como fazer as pessoas votarem melhor, pensar. Então você ia ser perseguido pelos que controlam as massas. Alguém tem alguma dúvida disso? Alguém tem alguma dúvida disso? Dessa perseguição certeira? Se você começa ainda a ser mais inteligente e criar situações que quebrariam o sistema de controle, aí lascou de vez. Se você conseguisse transmitir informação que fizesse as pessoas pararem de entrar no sistema e não ficassem, você seria perseguido. Esse processo acontece porque você está fazendo uma ação que vai fazer com que esses seres percam força. Eles vão perder força. Eles vão perder força porque quando você instrui as pessoas, elas param de ficar por aí loucas, dançando em ambiente, tomando cachaça sem se perder. Elas pensam mais, né? Elas até vão, mas pensam. Elas param de entrar em lugares onde passam a ser controlados pelo processo. Elas começam não só a parar, mas usarem ações para também começarem a se iniciar no caminho da ajuda. Quer dizer, eles também vão despertar outras consciências. Isso vira uma malha impossível de controlar. Então é preciso parar esses caras. E você, quando nasce, o iniciado, quando nasce, ele é marcado, ele tem uma luz diferente. Ele não é iluminado, entenda isso. Ele tem uma conexão com a luz, mas não tem iluminação. Mas ele tem uma possibilidade, como ele foi treinado pelo Reiki, treinado para dar passe, treinado para transmitir informação, treinado para aprender a segurar de forma positiva. Muita gente é iniciado, vou falar disso, se perde e começa a usar os atributos que aprendeu para dominação, para ganho pessoal, para controle pessoal dos outros. Isso acontece pra caramba, velho. Vamos começar. Quem são esses caras? Com certeza, muitos de vocês estão aqui são iniciados. Muitos. Estão, às vezes, numa sensação de certa paz aí, assentado, sentindo um certo chamado, não sabe se vai, não sabe se vem, daquela coisa. Você sente que tem alguma coisa para fazer, mas não sabe o que é direito. Existem vários níveis de processo. Você tem um iniciado pequeno, você tem um iniciado, ele é mediano, e os altos iniciados, que esses são seres realmente altamente preparados. Não são mestres, continuo repetindo, mas há uma ideia de que no começo, a média, entre o começo das andanças, isso faz parte, isso é estudado, tá? Estatisticamente é conhecido que isso vai acontecer. Entre o começo da andança e as primeiras andanças do iniciado, que a cada 10 no umbral. Não é que vai para o umbral, né? Eles caem na tentação. Eles se perdem na jornada da programação daquilo que estavam sendo programados para fazer. Caem por vários motivos. Se preparam pra caramba, tiram base, são informados, visitam ambientes, veem como é que funcionam os bastidores, eles vão com os mentores ainda desencarnados, vendo como é que eles trabalham, como é que o assédio trabalha, o que vai ter que ser feito para que não faça, para não perder o princípio da encarnação. Se espera mais do iniciado. E com isso ele é marcado, porque quando ele nasce, há uma percepção, a conexão sobre ele é marcada. E como é que eles são encontrados? Como é que os espíritos, assim que nascem, sabem que alguém tem porque eles sabem. Você tem ideia? Um espírito sem conhecimento nenhum, um Zé Cu do astral, um morador do astral, Zé Cu, ele chega num lugar, numa festa, com 100 pessoas. Ele olha ao redor e sabe, aquele é médium. Pelo mesmo motivo que você sente um cheiro de perfume, alguma sensação, é um negócio áurico. Ele é como se ele sentisse, é como se você pegasse no ar uma ação e conseguisse movimentar assim, quando você pegasse, ela encaixa naquele ser ali. Aquele cara é médium. Desses 100 aqui, é por ali que é aquele que eu vou perturbar. Porque através daquele eu posso ter condições de balançar o ambiente todo. Então, se o Zé Cu, com pouco conhecimento nenhum, ele tem conhecimento magnético de quem é o acessado ou o acessível, quem que pode ser, o cara inteligente na hora, o espírito morador das regiões inferiores, ainda voltado às questões de ilusão, que não despertaram ainda para a percepção de utilização da inteligência para o bem,
Tem muita. Ah, Saulo, como é que esses caras usam inteligência para o mal? Eu gosto de fazer esse comparativo. Pelo mesmo motivo que existem pessoas altamente inteligentes aqui que não usam para o bem. O cara cria um vírus, para acessar seu celular, para mudar o Pix, para mudar o código, para mudar o código do boleto. Você tem que estar ligado nessas coisas todas. É triste, velho. O cara vai pra cadeia, em vez de estar lá, fica lá o dia todo enganando as pessoas, usando a inteligência dele para fingir que está no banco, para fingir que vai fazer uma ação, para fingir que a filha foi raptada. Então tem um monte de gente que podia estar usando essa força para fazer uma coisa massa, ganhar dinheiro de forma honesta, está usando e o mais interessante não é nem isso. O mais assustador é que eles sentem prazer em enganar. Sentem prazer em ludibriar, em perceber que usaram a sua inteligência e dominaram um ser e conseguiram tirar dele recursos ou vantagens através de uma capacidade intelectual. É uma lavagem cerebral dificílima. Então, tem seres que estão nesse tipo de padrão também desencarnados. Repito, enquanto nós estamos aqui, somos 700, conversando sobre espiritualidade, tem gente que está com a arma na cintura nesse momento para assaltar pela rua. Não importando aqui julgamentos de motivo, situação, de vida, o que for. Isso está acontecendo. Tem gente nesse momento que está codificando a melhora de um vírus para poder roubar os outros. Nesse exato momento isso está acontecendo. Então tem pessoas maquinando a maldade, gastando uma quantidade incrível de energia para que isso aconteça. Tem gente maquinando como é que pode roubar um banco. Então isso está acontecendo, como é que pode, sei lá, fazer qualquer coisa. Então tem seres, então esses seres acham o iniciado pelo um princípio magnético. Ele já sabe que é iniciado só de a mãe engravida. Ele já sabe que bateu ali. Ele já sabe. Começam a perturbar a mãe já na gravidez, com a intenção de ela perder o bebê. Às vezes é preciso, os mentores fazem de tudo para segurar o máximo possível o magnetismo, inclusive não deixando conectando no corpo, mas deixando em uma dimensão diferente para não ser captado, mas é captado. E aí o que eles fazem? Eles começam na infância. As lavagens cerebrais. Cara, o que a gente vai falar, cara, a gente já até conversou sobre isso. As lavagens cerebrais começam na infância. A distorção do que pode ser feito por aquele ser começa na infância. Induções dos pais abusarem a criança para que ela tenha problemas e já cresça com problema e não consiga colocar em prática aquilo que foi determinado pela espiritualidade superior. Qualquer outro tipo de situação de que possa fazer, ou ela vir até desencarnar, ou não dar continuidade àquilo, doença, questões sexuais, já começa na infância com ações e repercussões que vai para sempre minar a vida da pessoa, ela vai passar o resto da vida com aquilo, não vai saber nem conseguir a origem daquilo, tamanho é problema, então ela vai ser dominada desde a infância. O assédio começa a pegar ela já na infância, e a intenção desse assédio não é perturbar, não, é modificar as ações para que ela perca a capacidade ética ou aconteça alguma questão traumática já na infância, ela já cresça. Cara, isso é muito sério que eu estou falando, tá? Cadê os mentores? Estão trabalhando, mas existe uma situação que é difícil. Existe como, por exemplo, os mentores estão trabalhando e defendem muito, defende bastante a criança. Às vezes, você tem ideia, eles modificam os tutores, modificam de estado. Os mentores fazem miséria para fazer com que o assédio não pegue o iniciado ou a pessoa que foi preparada para aquilo. Isso acontece com todos os espíritos. Os mestres, esses 5 quando encarnam, também sofrem assédio. Normalmente, quando eles encarnam, os mestres mesmo, quando encarnam, seja de uma forma, não importa como eles encarnam, eles se protegem pra caramba, a ponto de um grande mestre, às vezes, nem vir criança. Ele já prepara um corpo com uma determinada idade, pode ser, ou seja lá como entrante, ou seja diretamente plasmando o corpo 100% e utilizando ele numa certa distância, para que não seja facilmente identificável dentro dos aglomerados. Então, ele inclui isso, os mestres, eles encarnam no lugar e protegem o local. Essa informação, né? Coisas que a gente conversa às vezes, eles protegem o ambiente todo, no ambiente mais protegido, para que os espíritos não consigam passar para perturbar ele encarnado, porque ele é identificável. Uma vez no corpo, a energia é identificável. A energia de um mestre, na hora. Encarnou aqui um ser de autoluz, ele chega, ele cria até um descompasso magnético, só dele estar aqui, na hora que chega, tá? Então, eles nos encontram assim, e a marcação que acontece é, desde a infância, você vai ser atacado.
vai ter muito problema. Os pais, normalmente, do iniciado, sofrem assédio. Ah, caramba, muito, muito. Porque vai perturbar para que a educação deles seja comprometida, para que não consiga. Então, é muito comum haver separação, brigas, desarmonia, para que comprometa a encarnação da pessoa através de dificuldades financeiras. Aí já começa a colocar na cabeça dele, se ele tiver fragilidade nisso, dificuldade financeira, então ele já cresce traumatizado, então a tendência dele é que queira logo ganhar dinheiro para se satisfazer, para quem é um processo alto. Então, na tentativa disso, muitas vezes se perde, deixa de fazer o que tem que fazer, voltar das vontades. É muito forte isso. O iniciado também, normalmente, o cara espiritualizado, ele tem uma capacidade, ele vem preparado para uma boa capacidade de comunicação. Só que chega aqui, nós temos, obviamente, um monte de exemplos. Os exemplos que estão aí, às vezes, a maioria deles são tentadores. O cara chega aqui, ele encontra, o que ele encontra agora aqui, como espiritualista, como ideia, para desenvolver seu trabalho. Normalmente, a juventude do iniciado, o começo dele, ele se motiva verdadeiramente. Ele quer fazer o bem, ele quer movimentar a energia. Quando ele se conecta com uma vontade impressionante de fazer o bem, de movimentar. O problema é que isso pode subir para a cabeça. Isso pode ser perdido na jornada. O conhecimento, ele é tentador. As pessoas começam a se sentir importantes pelo que falam, começam a se sentir especiais. Não porque eu tenho um conhecimento aqui que eu sou único. Começa a fazer segredo do seu conhecimento. Começa a usar o conhecimento para paquera, para expor e salvar, ou sei lá, compensar a sua próprio ego, sua própria necessidade, sua própria carência. Então, em vez de ele tem o magnetismo de falar, de movimentar, de conseguir levar energia, ele tem a movimentação magnética entre ele e o alto, então ele começa a usar isso e não percebe. Aí vai crescendo, ele vai crescendo, ele vai crescendo. Jana, obrigado, viu, Jana? Queria agradecer a Jana e que bonitinho também aqui o Humberto mesmo, deixa uma mensagem assim, obrigado, iniciado Zé Cu. Então ele começa a usar isto para a comunicação e a movimentação magnética que por ele vem, e vem de verdade, para o seu próprio ego, o seu próprio umbigo, e começa a crescer, cara, muita gente se cai assim, tá? A ligação, voltando só mais um pouquinho, a ligação do iniciado com os mentores, com os espíritos é muito alta, ele de propósito, ele nasceu com a capacidade de comunicar, de trazer informação, de movimentar a energia, de ter capacidade de despertar a consciência. Tatiane, obrigado pelo carinho. Então, vão sendo tentados para que, marcados que são pelo umbral, para que faça, como eu falei, assédio sexual, assédio financeiro, assédio da vaidade, assédio da matéria, enfim. Desânimo, muita gente desanima, começa a ver do jeito que tá aí fica, porra, que meio de espiritualidade é esse que a gente está? Que meio de espiritualidade é esse que a gente está aqui? Ele começa a perder a vontade de fazer as coisas. Começa a perder. Então ele simplesmente retira o time de campo, vai ser a espiritualidade só para ele. Não era esse o plano. Então ele começa a meditar mais, se esconder, não quer saber disso, ele não gosta do magnetismo que ele viu, é um outro tipo de padrão. Ele não se perde na matéria, não se perde na vaidade, não se perde no financeiro, não se perde sexualmente, nem no poder, nem nada disso, mas ele se esconde. Ele não consegue se adaptar a um magnetismo tão pesado, a sujeira com que as pessoas fizeram aquilo que para ele era tão perfeito, tão limpo e bonito que é a espiritualidade. Então, para sentir espiritualidade, ele precisa se esconder, e se esconde. Ele começa a meditar e viver só para ele ali no cantinho. Ele consegue sentir uma coisa boa e percebe que consegue, só que ele tem uma fragilidade que é o chamado que estava com ele e deixa para lá. Desperta, muita gente faz isso. Desiste no processo, no meio da jornada ele desiste.